Muito bem, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, entramos na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E entramos, meu Pai, para te pedir o teu ensinamento da tua palavra, o teu entendimento, porque, meu Pai, nós precisamos entender a tua vontade e o teu querer para com cada um de nós. E é esse, Pai, o desejo do meu coração, porque, Pai, eu tenho sede e fome de conhecer a tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, venha nos usar agora neste momento com o entendimento da tua palavra, com o teu amor, com a tua alegria, com a tua paz e com a tua sabedoria. Que todos que assistir, meu Pai, essa pregação do teu evangelho, este homem de Deus pregando o evangelho, nos dando entendimento para cada um de nós. Esse, Pai, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar para todos aqueles que têm fome e sede de conhecer tua palavra, que a luz e o resplendor da tua glória, Pai, venha resplandecer sobre cada um de nós. E através desses ensinamentos, estudo bíblico, a qual este pastor vai apresentar para nós através do teu Espírito, Pai, que nós venhamos ter um bom aproveito do entendimento, do bom entendimento da palavra do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E esse ensinamento a qual nós vamos assistir agora se fala do princípio de todas as coisas, do princípio do mundo. Então é muito bom que cada um de nós venha prestar muito atenção para que o nosso crescimento espiritual venha obter em nome do Senhor Jesus. E quem tem fome e sede de conhecer a palavra de Deus tem que sentir no coração o desejo de buscar mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e buscar dentro da palavra o conhecimento da palavra de Deus. Então eu vou ligar agora os estudos que este pastor vai nos ensinar através da palavra de Deus, toda a vontade de Deus para com cada um de nós. E o crescimento da palavra de Deus para que cada um de nós obtenha e saiba passar para aqueles que não ainda têm o conhecimento da palavra. Que nós não venha envergonhar o nome do Senhor, mas que nós venha dar o bom testemunho a todas as criaturas da terra e nos quatro cantos da terra venha saber que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador, que somente Deus é o Criador dos céus e da terra que nos criou para buscar e nele o amor, a paz, a alegria e a nossa salvação. Amém? Então eu vou ligar agora aos estudos, que Deus venha abençoar todos nós em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém? E graças a Deus, meus irmãos. Abra para a sua vida. Se você estiver aí no teu carro, se você estiver em casa, eu sei que Deus quer abençoar você agora nesse começo de noite na cidade de São Paulo ou nas cidades vizinhas de São Paulo, onde você está me ouvindo. Abra o teu coração, deixa a palavra de Deus transformar a sua vida, abençoar você. Vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Ouça agora, ouça agora. Palavra de Deus, com o pastor Edson Democini. 2 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler versículos 2 e 3, mas nós vamos ler vários textos, talvez, da Bíblia, nessa manhã. Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios 11, versículos 2 e 3, estou zeloso de vós com zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém? Eu quero falar uma coisa que Paulo está falando aqui, que ele diz que ele tinha uma grande preocupação com os irmãos da cidade de Corinto, porque ele tinha zelo por eles, e o que ele temia era que, assim como o diabo enganou a Eva com astúcia, assim ele pudesse também vir a enganar os irmãos usando de astúcia. E nós temos que aprender, meus amados, em nossas vidas, a trancarmos a porta da nossa vida
para que o inimigo não entre em nossa casa, não entre em nossa vida, porque a Bíblia diz que o ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. É isso que ele quer fazer com você. Muita gente não gosta que se fale do diabo, mas nós temos que aprender as suas táticas, os seus ardis, para não cairmos no seu engano também. E a Bíblia nos diz isso daí. E Paulo, ele fala que a serpente, ela enganou a Eva com a sua astúcia e pode enganar a nós também com a sua astúcia. E muitas pessoas estão dentro da igreja, são crentes, amam a Deus, como Eva era crente, amava a Deus, estava lá no jardim, nós vamos ler daqui a pouco o texto, mas assim mesmo ela foi enganada pela astúcia do diabo. Então muitas vezes em nossa vida, nós queremos servir a Deus, nós somos crentes, nós oramos, mas muitas vezes nós não fechamos a porta para o inimigo em áreas da nossa vida, e ele acaba entrando por uma determinada área e começa a contaminar a nossa vida e a tirar do nosso coração coisas que não podem sair de lá, que são importantes para Deus. É a mesma coisa se você morasse em um bairro, ou se mora em um bairro muito perigoso, que você sabe que tem ladrões na rua, e tiroteio lá na rua, e mortes, evidentemente você quando vai dormir, você tranca a porta da tua casa, você não deixa a porta aberta, porque você não quer que o inimigo entre ali. E Paulo ele está falando, olha, eu tenho zelo por vocês, mas eu fico pensando que o inimigo, como ele enganou a Eva, ele pode vir a enganar vocês também. E como é que ele enganou a Eva? Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, que a Bíblia diz nos versículos 16, diz assim, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha bem, meus queridos, Deus ele deu uma ordem para o homem e para a mulher. Ele disse assim, olha, há uma variedade muito grande de frutos que vocês podem comer. De toda sorte, de toda árvore do jardim vocês podem comer. Mas tem uma única árvore que eu não quero que vocês comam. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. Deus estava falando da morte espiritual. Que no dia que eles comessem daquela árvore, eles iam morrer espiritualmente. Olha bem, meus queridos, Deus não criou robôs, Deus não criou máquinas. Ele quer que você aprenda a obedecê-lo por amor. Ele quer que você aprenda a obedecê-lo porque você quer obedecer a Deus. Ele não obriga você a nada. Por isso ele dá uma opção ao homem. Mas olha que coisa, Deus ele dá centenas de árvores frutíferas que o homem poderia comer, e diz, olha, apenas uma que ele não deveria pegar e não deveria comer. Deus deu muita coisa para o homem se beneficiar, mas havia uma única coisa, um único fruto, que Deus disse, olha, eu não quero que vocês comam deste fruto. E Deus queria que o homem aprendesse a obediência. Isso que é importante a lição da palavra de Deus. Deus queria que o homem aprendesse a obedecê-lo, não apenas a sentir a sua presença, não apenas a se emocionar com ele, não apenas viver por emoções e sentimentos, mas que aprendesse a obediência. Deus queria que Adão e Eva aprendessem a obedecer a sua voz. Ele dá uma opção para o homem e para a mulher. Tem muitas coisas que vocês podem comer, mas desta árvore vocês não podem comer. E capítulo 3 diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta falou a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. A serpente, a Bíblia diz, era a mais astuta de todos os animais da terra. E me parece que serpente não fala, até hoje. Né? Acho que cobra não fala, mas esta aqui falou. E acho que Eva deveria já ter estranhado alguma coisa dessa serpente ter falado com ela. Mas a serpente diz a ela, olha, Deus disse desta maneira mesmo, você está certa do que Deus está falando. Ele começa, o diabo, na verdade, entra na serpente. Naquela época, tudo indica que
que a cobra não era um animal que rastejava sobre a terra, porque esta foi uma parte da maldição que no capítulo 3 fala. Provavelmente a cobra andava sobre a ponta da sua cauda, em pé, né? Andar de frente assim com as irmãs, né? Ela andava em pé, e parte da maldição foi que ela se rastejasse sobre a terra e comesse pó da terra. Mas o diabo entrou no corpo daquela cobra, daquela serpente, e a Bíblia diz que com astúcia, ela questiona aquilo que Deus estava dizendo, ela tenta dar uma interpretação àquilo que Deus estava dizendo, quando Deus falou, olha, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, vocês não podem comer de uma única árvore do jardim, e o diabo, ele tenta tirar a atenção da mulher olha, quais são os frutos que vocês não podem comer. Deus disse para vocês, não comereis de toda a árvore do jardim, foi isso que Deus falou? E Eva respondeu à mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha bem, o que é que o diabo quis fazer? Quis tirar o foco de todas as bênçãos de Deus e colocar o foco naquilo que não podia se fazer. Ou seja, eles podiam comer centenas de frutas, mas aquela Deus disse, não coma delas. Não coma desta fruta. E o diabo quis chamar a atenção para que a mulher olhasse mais atentamente para aquilo. Astutamente, ele sabia que ele estaria chamando a atenção da mulher para que ela desobedecesse a Deus. E a Bíblia diz que a mulher foi enganada, o homem não foi enganado. A Bíblia diz isso daí, o homem não foi enganado, a mulher foi enganada. O homem desobedeceu por livre e espontânea vontade, sabendo que estava desobedecendo a Deus. A Bíblia diz isso daí. E olha bem, versículo 4, então a serpente falou à mulher. A mulher falou, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Não. Deus não falou, não tocareis nele. Deus falou, vocês não comam dele, para que não morrais. Mas olha bem, qual é a artimanha do diabo? A artimanha do diabo é tentar distorcer a palavra de Deus. É tentar fazer com que você não compreenda o que Deus está querendo. Então, ele chama a atenção de Eva, falando, será que foi isso que Deus disse mesmo? Você não pode comer nada? E ela fala, olha, eu não posso comer e nem tocar, e não foi isso que Deus falou. Ela já está acrescentando alguma coisa ao que Deus havia dito no princípio. E versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que você não vai morrer, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha bem, o que o diabo ele faz? Ele tenta falar que a desobediência a Deus traz vantagens para a nossa vida. Ele tenta falar que não há problema em desobedecer a Deus. Ele tenta mostrar a parte prazerosa da desobediência. Olha, é certo que você não vai morrer. É certo que não vai acontecer nada. Mas Deus havia falado, olha, certamente no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o diabo agora está dizendo, olha, certamente vocês não vão morrer. Olha, na verdade, a Deus, o que ele está querendo é que vocês não comam porque vocês vão ser mais espirituais. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer as coisas que Deus conhece. Vocês não vão ter prazer em comer esse fruto. É certo que o que Deus disse não é a verdade. Esta que Paulo está falando, olha, o meu zelo por vós, eu tenho zelo de Deus, para que vocês não sejam enganados, como a serpente enganou a Eva, porque quando você é enganado, meu amado, você abre as portas para o diabo entrar em sua vida, entrar em sua casa, entrar em sua família, entrar nas gerações que vão vir depois de você, porque você abre a porta e foi isso que aconteceu aqui com Adão e Eva. Deus havia dito, olha, não comam desta árvore, vocês podem comer, olha, tem milhares de frutas, vocês comam jabuticaba, não é maçã, né? A Bíblia não diz que era maçã, né? Vocês comam todo tipo de fruta que vocês quiserem, vocês todas essas coisas Deus fez para o nosso prazer, mas o diabo vai naquela coisa que Deus falou, olha, isso você não faça, porque Deus queria ensinar o homem a obedecer, porque Deus tem prazer em que se obedeça. A Bíblia diz, Deus colocou uma única árvore, olha, você não coma daquilo, e o homem poderia ter prazer em comer de todas as coisas, mas o diabo ele vem falando, olha,
Deus não é justo. Deus não é justo. Ele não quer que você faça tal coisa. Não é porque aquilo vai fazer mal para você, mas é porque aquilo vai fazer bem para você. Olha, aquilo vai fazer de você melhor. Aquilo vai trazer coisas boas para a tua vida. E o diabo, então, astutamente distorce a palavra de Deus e chama a atenção de Eva para algo que ela não poderia comer. A Bíblia diz no versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram, pois, folhas de figueira, e fingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Olha bem, meus amados, a mulher viu. Aí que começa os problemas. É a pessoa começar a prestar atenção demais a algo que ela sabe que não é bom para a sua vida. A algo que ela sabe que não é o que Deus quer para a sua vida. A algo que ela sabe que não é o melhor de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, olha, ela viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do fruto, comeu, deu a Adão, Adão pegou e comeu, e o que aconteceu? A Bíblia diz que eles tiveram seus olhos abertos, perceberam que estavam nus, perderam a pureza do seu coração, e esconderam-se de Deus quando ouviram a voz de Deus, porque souberam que haviam feito alguma coisa errada, sua consciência os acusou naquele instante. Olha bem, meu amado, por que ela fez isso? Porque ela escolheu o sentimento ao invés da obediência ao que Deus havia dito. E é isso que muita gente acaba fazendo em sua vida também. Vendo que é desejável, vendo que dá prazer, sentindo que é bom, então toma aquela decisão. Olha, eu vejo tantos irmãos tomarem decisões em sua vida dessa maneira. Eu estava falando esta semana para uma pessoa, olha, meu amado, obedecer quando você gosta é fácil, até o ímpio faz isso. Porque é fácil obedecer quando, isso é bom, né? Aquela coisa boa, todos querem obedecer. Mas muitas vezes as pessoas não querem obedecer naquilo que contraria a sua vontade, naquilo que contraria os seus interesses. E Paulo está falando, olha, a minha preocupação com vocês é que vocês acabem sendo enganados da mesma maneira que a serpente enganou a Eva, mostrando o lado bom, o lado sentimental, olha, o lado prazeroso. Quando Deus falou, olha, você não coma desta árvore, mas o diabo chamou a atenção, não, mas olha, a árvore é tão boa, eu estou me sentindo tão bem, olha, eu estou assim, até emocionado de olhar para a árvore, né? É um fruto bonito, é tão bom, e vai e pega, e oferece ao seu marido, e ambos comem, e os resultados vêm depois. Porque a Bíblia diz assim, que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, ele alcançou todos os homens também. Ou seja, Adão abriu a porta para o inimigo entrar na raça humana, a semear morte, a semear discórdia. Você vê depois já na família, na sua família, os seus filhos, entrou ao engano, o diabo acabou enganando a Caim também, colocando coisas em seu coração que não deveria estar, e Caim mata o seu irmão Abel. A Caim abre as portas para o diabo também agir em sua vida, e os seus descendentes se tornam assassinos também. Você vai ver na descendência de Caim, homens falando assim, olha, Caim matou a uma pessoa, mas eu vou matar as 7 pessoas. Lameque, ele fala assim, a porta é aberta pela desobediência à palavra de Deus, para o inimigo entrar naquela área daquela família, para semear assassinatos, a semear ira, a semear ódio, e muitas vezes isso acontece na vida das pessoas também, porque elas andam apenas no emocional, quando a Bíblia diz que elas devem andar na obediência, meu amado. E muitas vezes a obediência é mais difícil, que a gente gosta de espiritualizar. Nós cristãos pentecostais, então, é uma maravilha. Gostam de, pastor, estou jejuando, né? Porque eu volto a falar, meus amados, o diabo ele age muito na área das emoções das pessoas.
na hora de gostar de alguém, na hora de tomar uma decisão em nossa vida. Eu sei que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração, mas antes disso, tem esta palavra aqui, que Deus vela por ela para cumprir em nossas vidas. Se Deus falou, o inimigo vai tentar distorcer aquilo que Deus falou, vai tentar enganar, chamar a atenção para os sentimentos com relação àquilo. E a pessoa acaba com o tempo perdendo a presença de Deus em sua vida. É lógico que Deus perdoa. Adão e Eva, quando eles viram que estavam nus, o que é que eles fizeram? A primeira coisa é tentaram arrumar a situação. Então pegaram folhas lá, de plantas, de bananeira, sei lá, e fizeram roupas para si, porque eles estavam com vergonha. E a Bíblia diz que quando Deus veio naquele dia falar com eles, eles esconderam-se da presença de Deus. Deus falou: Adão, onde você está? E eles falaram: olha, Senhor, nós ouvimos a tua voz no jardim, ficamos com medo porque estava nu e eu me escondi. O homem nunca tinha tido medo de Deus, mas agora ele estava com medo de Deus, se escondendo de Deus. E Deus perguntou para ele: quem é que mostrou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você que você não era para comer? E então o homem falou assim no versículo 12: sabe, Senhor, o problema é a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore, aí eu comi, né? Aí começou o problema já no casamento, né? Porque o homem já lançou a culpa na mulher. Os problemas, Senhor, da minha vida, sabe quais são? É a minha esposa. Ela que é o problema na minha vida, sabe? É por isso que eu não sou consagrado, sabe? Eu até que poderia ser um grande homem de Deus, se não fosse a minha mulher, né? Eu poderia ser uma bênção. E um começa a lançar a culpa no outro. A mulher fala para Deus: não, Senhor, olha, a serpente que foi que fez isso para mim. A serpente que me enganou, respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí sobrou para a serpente, né? Deus falou para a serpente: porque você fez isso, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais de campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, a amizade entre ti e a mulher, não é verdade isso? Não tem, porém, inimizade, né? Tem poucas mulheres que eu conheço que gostam de serpente, né? Geralmente não gostam, não, né? Não se dão muito bem com elas, porque Deus falou que por inimizade entre a serpente e a mulher, e entre os seus descendentes e o seu descendente, a Bíblia diz: este ferirá a cabeça, falando de Jesus, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. A homem diz: porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerá delas todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Olha bem, meus amados, Deus consertou as coisas, matou animais, derramou sangue, fez roupa de peles para cobrir Adão e Eva, mas houve maldições sobre as suas vidas, e isso é o que sempre acontece quando a gente abre as portas para o diabo agir em nossas vidas. De alguma maneira, pelo sentimento, pelas emoções, por uma palavra de alguém, por alguém que fala conosco uma coisa e que nos leva a achar: não, olha, eu vou ser abençoado, olha, eu estou sentindo que é de Deus, eu estou sentindo bem, assim, não importa o que sinta, importa o que a Bíblia nos diz. A obediência é a chave que fecha a porta para o diabo em nossas vidas. Não é a oração, embora a oração seja muito importante. Nós devemos orar, devemos jejuar, devemos adorar, devemos cantar, nos emocionamos, choramos, ouvimos a palavra, gostamos da palavra, vamos vir à frente, vimos à frente na pregação, choramos diante do altar, saímos da igreja, amém, glória a Deus. Mas se desobedecermos, nós estamos abrindo as portas para o diabo agir em nossas vidas. Você entende isso? Então é isso que acontece. Olha bem, a Bíblia nos dá uma lição aqui muito importante para nós, meus amados.
que Deus valoriza a obediência. Deus colocou aquela árvore no jardim, não foi porque Deus é mau, ou não foi porque Deus falou, eu quero só ver se o homem vai errar. Não, porque Deus não quer robôs. Deus não quer a obrigação de ninguém. Deus quer que você o sirva porque você o ama. E mesmo que você contrarie a tua vontade, Deus quer que você aprenda a fazer a vontade dele. O que é que Jesus falou? Senhor, não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Porque muitas vezes em nossa vida a vontade de Deus contraria a nossa vontade. A minha vontade é a tua vontade. Então aprenda a obedecer à vontade de Deus. Deus não tem prazer no culto quando não há obediência. É isso que Deus está dizendo. Porque o pecado da desobediência, está escrito lá, é como o quê? A feitiçaria. E na verdade, no original, não existe essa palavra. Eu estava estudando no hebraico isso daqui esta semana. Não existe essa palavra como no hebraico. O que está escrito lá é, porque a desobediência é feitiçaria. Isso é o que está escrito no original. A desobediência é feitiçaria. Então, meu amado, quando a pessoa vai na feitiçaria, ele abre as portas da sua vida, da sua casa, para o diabo entrar na sua casa, sendo que você vê que muitas pessoas que vão nesses lugares ficam endemoniadas, porque o diabo entra na sua casa, coloca doenças, coloca enfermidades, os médicos não descobrem o que aquela pessoa tem, ela abriu a porta, ela deu um direito legal no mundo espiritual para o diabo entrar na sua família, entrar na sua casa para semear o que ele sempre quer semear, roubar, matar e destruir. Pois bem, você pode ser crente, jejuar e orar, mas se você desobedece, você abre as portas para o inimigo entrar na tua casa também. Vai afetar a sua família, vai afetar os seus filhos, vai afetar os seus descendentes. O que Adão fez afetou os seus descendentes também. Afetou seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, porque a desobediência abre as portas para o diabo agir em nossas vidas. A obediência fecha as portas para o diabo agir em nossas vidas. Amém, meus amados? Só para nós terminarmos, vire a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 5 de Hebreus, versículo 7, falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém, meus amados? A Bíblia diz que obediência é uma coisa que se aprende. Obediência se aprende. Aprenda a obediência, independente do que você sinta. E aí Deus vai abençoar a tua vida, meu amado. Os anjos vão vir e vão servir você. Deus vai preservar você, vai preservar a tua casa, vai preservar a tua família. Todas as vezes na Bíblia que o homem e uma mulher desobedeceram a Deus, eles sofreram as consequências daquilo. No futuro, no começo parece que está tudo bem, mas um dia nós colhemos aquilo que nós plantamos em nossa vida. Então aprenda a fechar a porta para o inimigo agir. Se você errar, peça perdão a Deus, arrependa-se de verdade. Isso fecha a porta para que o inimigo não haja em tua vida, não haja em tua casa. Eu quero preservar os meus filhos. Eu sei que hoje eu sou autoridade sobre o meu filho, os meus filhos. Eu sei que hoje eu posso proteger os meus filhos. Sabia disso? Isso é um ensino da Bíblia. Porque a Bíblia diz que a bênção chega até 1000 gerações. A maldição atinge até 4ª, 5ª geração. Então, se eu entro por um caminho em que abro as portas para o inimigo, a maldição vai vir sobre a minha descendência até 4 gerações depois de mim, ou 5 gerações depois de mim. Ou seja, o meu filho vai ser atacado naquela área que eu tive a culpa de abrir as portas. E o inimigo vai entrar e vai atacar os meus filhos naquela área que pode ser muito mais fácil derrotá-los naquela área, porque ele tem um direito sobre a minha família naquela área, porque eu entreguei esse direito para o diabo. Agora, se eu fecho as portas, eu estou protegendo já desde já os meus filhos. E os meus netos também, porque a Bíblia diz que a bênção vai vir sobre 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Amém, meus amados? Então aprenda a obedecer a Bíblia. Se você ler a palavra, esta é a palavra de Deus, esta é a verdade. Obedeça aquilo que Deus diz. Se um anjo dos céus aparecer e contrariar aquilo, não ouça,
a palavra do anjo. Se alguém profetizar para você a respeito de algo que a Bíblia diz que é o contrário, não ouça essa profecia, não é a palavra de Deus para você. Ouça o que Deus diz, e não o que o homem diz. Amém? Muito bem, meus irmãos. Esse foi mais um estudo que nós assistimos agora nesse momento. Penso eu que esse estudo abriu muito a mente de muitas pessoas, porque falou do princípio do mundo. Quando Deus fez o mundo, quando Deus fez o homem, Deus fez o homem num projeto muito bom para dominar a terra. E esse projeto muito bom que Deus fez para com o homem, o próprio homem derrubou, pecando, desobedecendo, a criatura desobedecendo o Criador. Isso que não devemos fazer. Nós temos que se pôr em nosso lugar como servo de Deus. Se nós somos servo de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Portanto, nós temos que viver para agradar a Deus na obediência da palavra de Deus. Quando nós assistimos esses estudos, esses ensinamentos que nos ensina que nós temos que ser obedientes com a palavra de Deus, o nosso coração fica cheio de alegria, cheio da paz, cheio do amor, cheio daquilo que vem de Deus, cheio da grandeza do Espírito Santo fazendo morada dentro de cada um de nós. Que o Espírito de Deus faz morada só dentro daquele que obedece a palavra do Senhor. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, somos desobedientes. O Espírito de Deus não habita em nós. Mas aquele que quer ter o Espírito Santo e ser a morada do Espírito de Deus, tem que viver em obediência com a palavra de Deus e cumprir os mandamentos de Deus. E viver em santidade de espírito a cada dia, a cada momento, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem nos buscar para junto de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então eu espero ter levado mais uns ensinamentos pregado por esse grande homem de Deus, este pastor que pregou e nos orientou sobre a palavra de Deus para com cada um de nós. Eu abençoo a todo este povo que ouvir está ciente e a partir de agora eles vão buscar a Deus e se entregar de corpo e alma e espírito a Ele. Seja esse povo todos abençoados na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.